fez, eu acho que ainda é tempo para isso, e fazendo valer as palavras de Gabi, muitos sonhos, se tornou um tema para o meu sermão, tia Cordélia. Alguns sonhos para 2026. Alguns sonhos para 2026. A gente ontem teve reunião do nosso presbitério, outrora chamado de diretoria, e a gente leu esse texto bíblico de hoje, e a gente fez uma conversa muito interessante, e eu fui anotando, né, os sonhos dos líderes da nossa comunidade. Sonhos pessoais, eu espero que você também ore pelos sonhos daqueles que servem a nós, mas a pergunta também era sonhos que eles têm como líderes da comunidade para a própria comunidade. Então, por exemplo, um sonho de que haja mais pertencimento, senso de família, mais acolhimento entre nós, menos consumo e mais envolvimento. Você diz amém para esse sonho? Para 2026, pensando na comunidade? Hoje eu quero pregar pensando no seu sonho, mas também pensando nesse sonho de uma vida em comum. Uma outra pessoa disse: eu queria conhecer mais a nossa igreja, saber um pouco mais sobre esses irmãos e irmãs, saber um pouco mais dos seus desafios, saber como anda a leitura bíblica, o tempo de oração, saber como anda a vida em comunhão, saber se estão precisando de alguma coisa. Eu queria, de algum modo, estar mais perto. E essa é uma fala de alguém que é líder de um grupo do De Casa em Casa. Alguém que está mergulhado, alguém presente. Queria conhecer mais. E aí eu fico pensando, se a gente disser amém, é como se estivéssemos dizendo: eu também queria conhecer mais, estar mais perto, a conhecer, abençoar e etc. Uma outra pessoa disse uma comunidade mais engajada. Achei interessante, porque isso está na visão da nossa igreja, ser uma comunidade cristã socialmente engajada, ou seja, uma igreja para fora. Mas na fala da nossa irmã é uma comunidade engajada, ou seja, uma comunidade que é engajada na própria comunidade. Então, assim, os irmãos estão ofertando um faixa preta de jiu-jitsu gratuitamente. Tem semana que é 2 vezes, tem semana que é 3. Acolher esse presente. Tem um movimento dos sábados à tarde que talvez vai acontecer também de manhã e dizer: poxa vida, trazer as crianças para a gente desfrutar do que Deus tem nos dado, dessas pessoas que são dons de Deus, e a gente se envolver com um congresso de mulheres e a gente não enxergar isso como mais um evento, mais uma coisa para marcar na agenda e hoje tem. Não, assim, eu posso escolher inclusive em não ir, mas olhar para isso dizendo: poxa, enquanto eu estou aqui com os meus dilemas, tem alguém orando, estudando, fazendo movimentos mil. Se você for ali hoje no staff, tem uns negócios bonitos aí desse congresso, tem umas coisas lindas, e a gente dizer: puxa vida, tem alguém cuidando de mim, gente que eu nem conheço direito. E talvez essa pessoa que está cuidando e esse grupo nem me conheça direito, e eles estão ofertando cuidado. Cuidado. É curioso pensar que quando tem cantina, é só uma pastoral antes do sermão, tá? Quando tem cantina, tem um pessoal preparando comida gostosa pra gente, e a gente pode adquirir uma comida gostosa com preço justo, e aquele recurso sempre foi revertido para cuidar do espaço e para pagar a fatura de um terreno. E assim, é tão nobre, sabe por quê, meu irmão, minha irmã? E muita gente viveu em comunidades e a gente agradece a Deus pelo que vivemos nas nossas igrejas, mas em alguns ambientes, esses movimentos são feitos para o pastor viajar para Israel. E muitos já contribuíram para isso. Outro dia tinha outdoor em Conquista. Caravana do pastor fulano de tal para Israel. E nada contra. Quem já foi, obrigado. Parabéns. Legal, quero ver uma foto. Mas eu mesmo não tenho muita vontade de ir, não.
Não é o presente que eu vou pedir de aniversário que está chegando e eu vou pedir um presente no final da pastoral, tá? E aí, durante muito tempo nós vivemos num modelo assim e de algum modo Deus nos deu um outro jeito, uma outra maquete, uma outra forma. E a indiferença é como se a gente estivesse dizendo assim, esse novo modelo eu não estou dentro. E no fundo, eu estou com saudade do outro. E quem está transformando a maquete num grande edifício de pedras vivas, não é isso que Pedro escreve? A igreja é um edifício de pedras vivas, que somos nós. Quem está construindo, começa a dizer assim, será que vale a pena? Meu Deus, não acredito. Então, não é sobre te dar mais responsabilidade no sentido de encher sua agenda. É sobre colocar diante de você uma beleza e te convidar assim, volta a sorrir, volta a se encantar. Você sabe que Djavan, que canta para nós, nos contou uma historinha que nunca saiu da nossa cabeça. Posso contar? Posso, Messi? Posso, Suel? Deixa eu te mostrar uma coisa. Quem eu achei? Isso aqui é Tati, irmãos. É começo de namoro, tá? Você continua tão linda, meu amor. É do nosso tempo lá da igreja. Então, assim, voltando para Djavan, porque tem a ver com nós dois, Tati. Diz que tinha um. Jonathan, bom te ver. Me permita, Jonathan. Diz que tinha, assim, um. Oh, meu Deus. É um pintinho. Pintinho, filho da galinha e do seu galo. E ele vivia numa vila e ele foi crescendo. E ele foi ficando adolescente, né? Pedrinha no peito, mudança da voz. E ele começou a perceber que vinha um canto, aquele canto do galo, né? E um dia ele cantou, era 5 horas da manhã, quando ele viu, saiu a irmã Isabel, aquele canto. Porque o adolescente engrossa a voz desengrossa um pouco. Faz parte da nossa. A minha voz nunca ficou boa. Eu sou um eterno adolescente, né? Minha voz nunca ficou boa. E aí ele cantou. Quando ele cantou, Dani, o sol nasceu. E aí ficou uma memória afetiva. Eu canto, Andrés, para fazer o sol nascer. E ele desistiu de ir no cinema, não quis praticar esporte, já não ia mais na igreja. Ele ficou focado, hiperfocado, quase que adoecido com essa ideia de performance. Eu preciso acordar cedo, fazer gargarejo, cantar bem alto no cume do monte, aí o sol nasce. Mas aí uma que não é galinha ainda, adolescente, é o quê? Uma franguinha, desculpa. A franguinha gostou dele. E ela dava uma reboladinha com as peninhas, ele nada, não olhava, porque ele só queria cuidar da voz, usar despertador, comprava todo tipo de relógio, era vibracal o tempo todo no corpo dele, para acordar às 5 da manhã, cantar para o sol nascer. Resumo da história. Ela disse, eu não vou conseguir conquistar o meu amor. O segredo é eu vou entrar no puleiro dele, eu vou desativar todos os despertadores. E alguém que quase não dorme, obcecado por acordar cedo para fazer o sol nascer, vai acordar meio-dia. O sol vai estar rachando no puleiro dele. E aí ele vai descobrir uma grande lição. E ela fez isso, entrou no puleiro, quietinha, desarmou tudo. Quando deu meio-dia, ele acordou. Falou, acordei antes da hora hoje. Quando olhou nos seus relógios, perdi a hora. E o sol estava rachando naquele dia. E ele entrou numa depressão, ficou mal. Porque ele disse, como é que o sol pode estar lá se eu não cantei? Aí quem estava lá? Toda na Mary Kay. Hã? Aquele sapato chique? Fala pra mim. Não escarpão, mas a marca. Eu quero a marca. Isso é pra você olhar pro meu pé hoje, que eu tô fazendo uma provocação, né? Coloquei uma camisa nova que eu comprei ontem e uma sandália assim. Aí, Tati, amor, eu tô toda gata, você vai sair assim comigo? Falei, isso é intencional, isso é uma provocação. Amor. Minha vida é uma profecia. Aí, ela entrou com aquele sapatão, qual é o nome do sapato? Arezo. Carne Steffes, era esse que ela comprou na promoção da Black Friday. Então ela entrou gatona e disse, meu bem, meu amor, por que estás triste?
Por que estás abatida, ó tua alma? Ele chorando. Ela disse: para com essa bobagem de acreditar que você tem que cantar para fazer o sol nascer. O sol nasce, por isso a gente canta. Vem cá. Pegou na mão dele, pegou na asa maior. Pegou na asa maior e disse: vem cá, olha para o céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha para aquele sol multicor, como no céu. Está sorrindo. E no terreiro do seu olhar, incendiou meu coração. Prestar culto não é esfregar a lâmpada para ver se o gênio aparece e diz: esfregou bem, Lucelma, faz os 3 pedidos. Prestar culto, Fátima, é dizer: olhem para o céu, meus irmãos e irmãs. O sol está brilhando. Jesus continua lindo. As nuvens continuam sendo a poeira dos seus pés. Ele continua reinando, Palominha, embora o mundo pareça de cabeça para baixo. O profeta diz que os seus pés estão na terra e ele está sentado num alto e sublime trono no céu. Com todo respeito, que canela grande, Senhor. Prestar culto, Rebeca, é dizer para a comunidade: olha para o sol. E depois de ficar extasiado, maravilhado, aí a gente canta, aí a gente ora. Então, quando vem assim uma agenda que parece um intervalo do culto, de algum modo é a gente dizendo: o sol aqueceu corações e essas pessoas agora cantam. Elas não cantam para fazer o sol nascer, elas cantam porque o sol nasceu. Canta com a gente. Entra na roda. Deus é uma ciranda de amor. O Pai pega na mão do Filho, o Filho pega na mão do Espírito Santo, o Espírito Santo pega na mão do Pai, e eles estão numa ciranda de amor. E quando a gente olha para isso, a gente fica encantado, e a gente diz: quero entrar na roda também. E o amor de Deus vai nos cativando. A grande pergunta que Paulo faz aos Gálatas é: quem fascinou vocês? O que aconteceu com a alegria de vocês? Ensinaram alguma outra coisa que ofuscou o seu olhar de modo que o sol brilhando no céu parece já não fazer tanto sentido? Eu termino. Eu abracei um irmão que muitos aqui conhecem, ele é do louvor da igreja. E ele foi do louvor da Igreja Batista Nova Sião em 1995. Você deve lembrar muito desse período. Ele falou que visitou uma igreja querida da nossa cidade, que eu amo. E ele disse que enquanto cantava, foi um flashback, um déjà vu. Ele falou: já vivi isso. E ele foi transportado para 1990. Ele falou 98, 98. 95 é um documentário que eu assisti. E aí eu fiz uma relação. E ele disse que foi bom lembrar daquele tempo dele adolescente, naquela igreja. Ele disse que tinha atividade todos os dias praticamente para adolescentes, ele que era do louvor, aí tinha atividade todo dia, e que era um tempo bom. Mas ele disse que enquanto cantava, ele dizia: mas esse tempo não volta mais, não se repete mais. Ou seja, a tentativa de viver uma espiritualidade sadia, fugindo para um passado que não volta mais. Palavras dele. Aí eu disse: você é pai hoje de quase adolescentes. Se a igreja fizer atividade para adolescente todo dia, você não traz sua esposa, suas filhas. Primeiro que você mora longe para dedéu. Você não dá conta. A gente passa uma vida deixando de viver o calor, a beleza e a intensidade do sol de agora, lembrando do verão passado. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E foi lindo. Quero trazer à memória o que dá esperança. Mas mais do que ficar com os olhos no retrovisor,
é dizer: aquece-nos hoje, Senhor. Sopra sobre nós hoje. Cantemos as canções de outrora. Elas nos transportam a lugares muito positivos afetivamente. Mas há um novo canto, há uma nova poesia, há um novo tempo, há uma nova história. E eu assisti o documentário de 1995, Os Bad Boys. Quando o Romário, campeão mundial, chega, e é sobre o Vasco também, tá? É um documentário bem interessante. Túlio Maravilha, Vasco, e é uma confusão. E era outro Brasil, era outro mundo, a relação com o esporte era outra. O campeão mundial deixa o Barcelona para jogar no Flamengo. Paixão, quero voltar para o meu Rio, quero voltar para a minha praia. Onde ficou a nossa paixão e amor por Jesus? E aí eu vou citar você, Eugênia. Estou gostando dessa pastoral, já não sei se é o sermão. O sermão é outra coisa, mas terminaram tão cedo o louvor hoje que eu estou tão em casa. À noite vai ter um pregador bem melhor que eu, então você vem à noite, mas hoje eu preciso dessa pastoral. Eugênia lembrou uma coisa na reunião de ontem. O pessoal das escolas de samba estão trabalhando pra caramba, irmã Evani. Eles pagam para participar. E é caro. Mas tá uma grávida mais linda, meu Deus. Eles ensaiam depois do expediente. Tem gente tomando um monjaro sacudido para poder ficar em forma na Sapucaí. Não há retorno financeiro. Não há uma promessa de uma divindade que vai abençoar quem participou da escola de samba, Sérgio. Que paixão é essa que tem no futebol, na escola de samba, nos esportes, que parece que aqueles que são amados pelo Pai, salvos pelo sacrifício do Filho e habitados pelo Espírito de Deus, parecem já não ter. E aí nós vivemos da falta, né? Tem que ter mais oração, tem que ter mais programas. E aí os programas acontecem e a gente também não vai. E a gente vai vivendo assim, numa falta, numa falta. Olha para o céu, meu amor. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Fala com o teu pai que te vê. E o teu pai que te vê vai iluminar você. Vai recompensar você. Cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, a despeito da vida que ficou diferente mesmo. E quando tiver necessidade de um flashback, na boa, gente, vamos fazer um flashback? Vamos cantar um louvorzão? Vamos voltar a 90, a 80, a 70? Tá tudo certo. Mas não é cantar para fazer o sol nascer. É porque o sol nasceu. A gente hoje quer cantar de um outro jeito para o Senhor e para a gente. Amém, meus amores. Um só testemunho. Eu contei aqui outro dia, virou até meme na internet, né? Fui celebrar um casamento e na última hora Tati lembrou que tinha uma gravata específica e eu não sei dar nome de gravata e o terno que eu ia usar, que estava dando ainda, não combinava com a gravata, eu usei o terno antigo, fiquei todo cortado, melhorou outro dia, de tão apertado que ficou. E ontem foi dia de casamento, eu e Silas. E eu falei, não, hoje dá o terno certo. Aí peguei o terno, que foi até um presente que eu ganhei, viu? Ganhei de vocês, obrigado. E aí, terno, tá? Mas Tati falou, a camisa também não tava dando. Aí eu fui comprar essa. Já em cima da hora do casamento, falei, gente, cheguei na loja, pelo amor... Eu levei Lucas e João. Pelo amor de Deus, me socorre aqui, a noiva tá no altar me esperando. Claro que exagero tem a ver com... Sou exagerado, jogado aos pés de Jesus, eu sou mesmo exagerado. Então, assim, eu cheguei lá exagerado, a noiva está esperando, pelo amor de Deus, me ajuda. Só que você não sabe o que eu vou pedir, né? Eu preciso de uma camisa branca. Ô, pastor, uma já conhecia. Aí eu falei, mas eu preciso que vocês passem esse terno para mim. Que a última vez que eu usei esse terno, eu tomei uma bronca de uma irmã da igreja, falando, meu Deus, não tem ferro em casa, e não tem nada a ver com Tati. Tati passa bem, mas aquele terno é impassável. É só com aquele trem assim. Aí ela, a gente passa, pastor. Aí eu experimentei a camisa e já entrei assim no provador, e aí eu entrei abençoando.
Abençoa as tuas filhas, meu Pai, cuida delas, dos maridos, do coração. Aleluia, louvado seja o teu nome. Os meninos lá. E elas de lá, eu no provador, elas, amém. Faz isso, Senhor. Eu falei, que ambiente gostoso, está mais avivado que a igreja em alguns momentos. Aleluia, louvado seja o teu nome. Vê a camisa. Falei, deu. Eu experimentei uma outra, da mesma marca, mas era de outra cor. Eu falei, pode passar também para mim a camisa, que tá na hora já. Passa, pastor. Então dá 15 minutinhos e volta. Falei, 15 minutinhos a noiva me pega, mas tá bom. Dei uma voltinha no shopping, um sorvetinho para os meninos e voltei. Quando eu voltei, elas disseram, ô pastor, tá tudo pronto. Ficou tanto. Falei, eita, mas a cara. Divide aí. Não, divide em 6. Eu falei, então divide em 6. Mas o senhor pode fazer uma oração por nós? Aí eu fiquei pensando. Na loja do shopping, tem gente querendo fazer oração. E na igreja? E nas nossas casas? Eu mandei essa semana no grupo da igreja. Lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus. Meu Luquinhas pegou o celular e gravou a oração. E no final, uma das atendentes dá uma olhada assim para a gravação. E aí eu quero voltar porque eu terminei a oração dizendo que essa oração não termine aqui, mas que essa experiência com Jesus, porque terminamos emocionados e uma delas chorando muito, que essa oração continue com a certeza de que a bondade e o amor de Deus, o nosso Pai, nos seguirão todos os dias da nossa vida. Esta culto é despertar você e a mim mesmo a olhar de novo para Jesus. Quando a gente olhar para Ele, é suficiente. A gente vai cantar. A nossa crise não é sobre crise religiosa. A nossa crise não é sobre um melhor método. A nossa crise é sobre deixar de olhar para Ele e tentarmos fazer fogueira do nosso jeito para atrair sua atenção. Esse é o método religioso. Faz alguma coisa para atiçar Deus. O evangelho é, ele ama você de maneira ardente, com laços de amor e com cordas de misericórdia. Ele te amarrou e atraiu a ele. Que resistência é essa? Que a gente não vai. A gente não vai. Amém, meus irmãos e irmãs? Então se coloca de pé um pouquinho. Deixa eu ler o texto bíblico, que é bem curtinho. Sonhos para 2026. Gênesis 37, versos 5, 6 e 9. Leio na Nova Almeida atualizada. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. E ele conta o sonho. Verso 9. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos. Jesus amado, que estás entre nós, que brilha, que é lindo, que é maravilhoso, que é santo, que é bendito, que é conselheiro, que é Pai da eternidade, Príncipe da paz, que é Emanuel, Deus com a gente, Deus perto. Faz a gente olhar para o Senhor hoje e sempre, de modo que ao te ver, te perceber, te ouvir, te experimentar, isso mude a nossa vida, o nosso jeito de ser e existir no mundo
e assim sendo faz brotar sonhos dentro de nós, em nome do teu amor. É o nosso desejo, pedido e necessidade. Amém, amém. Pode se sentar, meu querido, minha querida. Vamos ao texto. Eu não sou um pregador assim de 3 pontos, 7 pontos, 5 pontos. Eu não sei, eu não sei. Eu sou um contador de histórias, na verdade, né? Eu fui descobrindo que eu tenho um compromisso com a esperança, que a minha vocação é despertar a sua. E outro dia eu me deparei com a poesia da Flávia Venceslau, e ela disse: eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança. Aí eu falei, cara, eu sou esse menino. Vou fazer 42 anos de idade, mas meu coração é um de menino, cheio de esperança. E ela termina: voz de amigo, de pai e olhar de avô. Quando eu leio a história de José, e não é de hoje que eu a leio, a minha pergunta é: como manter vivo um sonho diante de um mundo de ódio? Se você ler comigo o texto, você vai perceber que ele não é odiado porque sonha. Ele vive numa conjuntura de ódio e mesmo assim sonha. Basta ler Gênesis 37, verso 1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Mas a melhor tradução é: essa é a história da família de Jacó, porque Jacó aparece muito pouco. José passa a ser o grande protagonista dessa parte dos Gênesis. Quando José tinha 17 anos, ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Olha que família, mulheres de seu pai. E trazia más notícias deles a seu pai. Lembra que José é o caçula? Filho da mulher mais amada por Jacó. Depois chega Benjamim, que assume o posto de caçula. Mas olha o que o texto vai dizer. Verso 3. Ora, Israel, ou seja, Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos. Problema na família: um homem, muitas mulheres, muitos filhos e uma predileção. Eu amo mais um em detrimento dos outros, porque era filho da sua velhice. Tinha um motivo para Jacó amá-lo mais. E mandou fazer para ele uma túnica, uma roupa especial, de mangas compridas, em outras traduções, de mangas coloridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. Eu sou amado pelo meu pai, mas eu sou odiado pelos meus irmãos. Eu ganho um presente especial do meu pai, mas isso deixa chateado meus irmãos. Meus irmãos, porque me odeiam, já não falam comigo de maneira pacífica. Há uma crise de comunicação na minha família, no meu lar. Olhar para o nosso mundo, para o nosso país, é dizer: quanta crise de comunicação passou a existir entre nós, inclusive nos grupos do Zap? Quantas discordâncias. Inclusive o pastor Silas foi tão feliz ontem no casamento, porque ele lembrou a todos os presentes de que Maressa e Leonardo se conheceram no dia das eleições, no segundo turno de 2022. Tinha pandemia por um lado, tinha muita disputa ideológica do outro. Eles que foram colegas na infância nunca mais se encontraram e, se não me engano, num ônibus para irem votar, se entreolharam. E aí, na certa, estava tocando aquela música: tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar. E eles se apaixonaram. E ontem eles se casaram. E aí Silas disse: num mundo e num tempo em que o Brasil fervilhava uma divisão, uma ruptura, quase que um ódio, vocês se amaram. Que coisa curiosa. Eu fico sempre nesse paradoxo da vida. É verdade, tem crise. É verdade, pode acontecer uma guerra.
Estamos preocupados com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, Venezuela, Estados Unidos, Irã, Ucrânia, Rússia. Está tudo muito complicado diante dos nossos olhos. Líderes evangélicos dos mais famosos do Brasil, envolvidos no caso Master. Corrupção. A Damares, senadora, dizendo tem grandes igrejas e grandes líderes evangélicos envolvidos. E o Malafaia brigando com ela. Inclusive, ideologicamente, são de um mesmo lado. Mas a crise também do outro lado. Tem filho de presidente sendo investigado. Tem ministro do STF tentando dificultar alguns tipos de investigações. E isso vai gerando em nós uma amargura, uma ansiedade. Não é à toa que nos Estados Unidos já se cogita em colocar no Código de Identificação de Doenças o CID, uma nova doença que tem a ver com saúde mental, transtorno do estresse político. Em outras palavras, a gente vive num mundo de ódio. E isso afeta a comunicação. Por quê? Porque está posto diante de nós que quem é mais forte, quem é o poderoso, é quem tem a razão, é quem tem a verdade, é quem escolheu a melhor religião, quem escolheu o melhor time de futebol, quem escolheu a melhor ideologia político-partidária. Ontem nós assistimos um jogo de futebol, um pedacinho, meu filho falou, tem coragem de entrar numa torcidona dessa aí, pai? Falei, rapaz, só se for com a galera forte que tem as manhas. Porque tem torcida organizada, pai, que é gangue. Não é mais paixão por futebol. É religião e o time como um Deus. E a guerra é santa. E para vencer, nós abolimos o outro. Só que nós estamos na casa de um patriarca, irmãos. Nós estamos na casa daquele que dá sobrenome para Deus. Quem é Deus? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E na casa de Jacó tem ódio, embora Jacó está dando amor. Aí eu fico sempre fazendo uma ponte com o Novo Testamento, porque não dá para ler o Antigo sem as lentes do Evangelho. E eu fico me perguntando, Deus não tem filhos prediletos como Jacó. Deus não privilegia um em detrimento dos outros. Ele faz chover sobre justos e faz chover sobre injustos. Jesus o apresenta como o Pai Nosso. Agora é verdade, nem todos correspondem como filhos amados. Alguns continuam no ódio na mesa, mas ele continua sendo o pai amoroso que ama a todos. Jacó não, Jacó amava mais José. A pergunta é, sendo amado por Deus, mas vivendo num contexto de tanta disputa, discórdia, medo, ansiedade, disputa pela verdade, na mesa esses caras estão se degladiando. Como sonhar em meio ao ódio? E aí a primeira coisa que eu sonho para esse tempo é, eu sonho em me despertar. Porque alguém já disse que a melhor maneira de realizar um sonho é acordando. É acordar para essa realidade. O mundo é cruel. José Saramago disse assim, não é que eu sou pessimista, não. José Saramago, é que o mundo é péssimo mesmo. E é desde 1700 anos antes de Cristo. É na casa do homem que lutou com Deus. É na casa do homem que era Jacó enganador. Agora ele é Israel, o príncipe de Deus, porque com Deus lutou. Poxa, você lutou com Deus assim? E essa casa só é uma bagunça dessa? Pois é, né, gente? Meu amor está comprometido ainda. Eu sou Israel amado por Deus, mas na hora de dar amor tem uma confusão. E aí eu e você, adultos, trazemos tantas questões dessa coisa de pai e mãe, minha gente. Ai, mas eu trabalho escutando pessoas e eu as acolho dizendo, é porque meu pai... Outro dia eu atendi uma pessoa de 80 anos. Porque papai e mamãe... Eu falei, esse negócio não passa nunca, não. É porque eu me senti assim quando ele fez. É porque deu para um a chance de estudar, para mim não deu. Pagou o curso de música para minha irmã mais nova, mas nunca apoiou eu ir para a carreira militar. Acorda. Desperta. Há uma conjuntura posta e eu não tenho muita escolha acerca de como as coisas se organizaram. É o meu pai, são meus irmãos mais velhos. Eu não escolhi isso. Eu nasci da minha mãe Raquel, ela quase morre. Quando ela pariu Benjamin, meu irmão, ela morreu.
Aí meu pai foi me dando amor e eu fui também me atrapalhando, porque virou um fofoqueirinho. O livro de Gênesis e a história de José contada não é sobre integridade. Porque esse é um discurso da igreja. Assim, como uma escola de boas maneiras, pague seu imposto. E o que é certo? Assim, seja responsável, trate bem os seus filhos. E isso tem a ver com a consequência do evangelho. A saber, as cartas de Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5. Marido ama a igreja, a mulher se entrega a esse amor, o pai não provoca a ira dos filhos, o filho é obediente aos pais, o empregado serve ao patrão como quem serve a Deus, mas o patrão não deve oprimir o empregado. Consequência do evangelho. Não é assim, faça isso para Deus lhe abençoar. Isso não é o evangelho. O evangelho é o sol brilhou, clareou tudo, e quem está debaixo dessa luz não vive mais do mesmo jeito. Canta uma outra canção. Ai, meu Deus do céu. Eu estou ontem à noite, dorme todo mundo. Eu falei, eu quero ouvir Cid Moreira contando o Gênesis, que agora eu estou falando de Cid Moreira, que é tão gostosinho. Cid Moreira vai cantando, contando, que a gente até cochila e sonha com o sermão. Mas antes de Cid Moreira, aquela zapiadinha na TV. E quem estava lá? Bruno e Marrone. Em que parte, Joabe? Vida vazia. Noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Ei, José! Que vida é essa, José? A grande questão é, a vida é assim, mesmo sem sentido. Afeta o sono. Tem horas que dá um senso de solidão. Até mesmo dentro de casa, até mesmo na igreja, até mesmo diante do Pai que ama. E isso desencadeia em nós movimentos e comportamentos na tentativa de buscar mais amor. Aí a gente fofoca sobre os irmãos para o pai e vai virando um inferno. O primeiro sonho me faz despertar, Senhor. Me faz acordar. O evangelho chegou para viver mais do mesmo jeito. A terra que era dominada pelas trevas viu raiar a grande luz. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Paulo aos Efésios. Acordar para a vida. Nós sofremos por não termos tido o nosso culto de Réveillon. Mas Réveillon significa despertar. Despertar para um novo, despertar para uma nova possibilidade, que não é sobre o calendário, é sobre as misericórdias que se renovam a cada manhã. E por causa delas, nós não fomos consumidos nem pelo ódio dos irmãos, dos filhos de Zilpa e Bila, nem pelo equívoco de papai Jacó, nem pelos equívocos do meu próprio coração. Eu estou acordando para responder a essa misericórdia com um sonho que está conectado com aquilo que o Senhor quer fazer, não apenas na minha vida, mas também nessa casa, mas também no meu pequeno mundo. A melhor forma de combater a realidade tão dura é sonhar. Quem sonha tem esperança. Braulio Bessa, sonhar é verbo. Eita, meu Deus, era para falar igual ele, nordestino, mas eu fico com essa coisa de pregador. É seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, é insistir, é lutar, é transpirar. São 1000 verbos que vêm antes de realizar. É o chorão que profetizou a própria morte sem saber lá no Charles Brown Jr. Olha o que esse cara disse. Vamos viver nossos sonhos. Temos tão pouco tempo. Viveu tão pouco. E os sonhos foram sucumbidos pelo ódio? Foram amortecidos pelos desencadeamentos das relações familiares, pelos traumas de outrora, pelas marcas da vida, pela tensão política, pelas questões religiosas, pelas crises na espiritualidade? Onde eles foram parar? A utopia está lá no horizonte, o sonho, palavras de Eduardo Galeano, poeta, escritor uruguaio. Eu me aproximo 2 passos, aí o sonho se afasta 2 passos, aí eu caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve o sonho? Para que serve a utopia, José? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. O sonho nem sempre é para ser realizado, ou às vezes será realizado por outra geração. Mas o sonho nos põe em movimento. Sai desse lugar de ódio. Sai dessa amargura. Sai dessa obsessão de fazer o sol nascer.
Sai dessa ideia de que se eu for para outra cidade, se eu for para outro emprego, se eu for para outro cônjuge, se eu for para outra família, se eu for para outro lugar no mundo, as coisas se resolvem. Deus não habita em geografias. Deus não abençoa geografias. Deus abençoa pessoas. Onde é que se adora Jesus? Nem em Jerusalém, no Monte Sião, nem em Samaria, no Monte Gerizim. Então é onde? Não, não é onde. É como. E é como? É em espírito e em verdade. Eu não entendi. É porque vocês não entenderam Romanos 12, verso 1. Eu rogo pelas misericórdias de Deus, pelas compaixões de Deus. Eu rogo por aquilo que está nas entranhas de Deus. E o texto é como se Paulo estivesse dizendo: do mesmo modo que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, eu estou orando com gemidos inexprimíveis. Para quê, Paulo? Para que vocês apresentem o corpo de vocês. Melhor a tradução de corpo, a totalidade, Suel. A integralidade. A existencialidade. A totalidade da vida. Não estou entendendo, Paulo. É isso. O que dá sentido para a vida é vocês se despertarem e acordarem para Deus e viverem para Ele, e os seus mandamentos não são pesados. Apresentem a vida inteira de vocês como um sacrifício vivo. Ele não quer ninguém morto. Ele não quer atropelar ninguém. Ele não tem prazer na morte nem do ímpio. Ele quer você vivo, santo e agradável a Deus. E isso significa o quê? Este é o culto racional. Aí a gente, até no louvor, a gente fala às vezes assim: vamos prestar um culto racional. E a gente pensa que um culto racional é um culto inteligente, que lida apenas com o racional. Aí tem igrejas que são mais emocionais, tem igrejas que são mais racionais. E aí a disputa. Uma diz: nós somos melhores do que vocês. Porque vocês ficam pulando, chorando. A gente não, a gente nem bate palma e a gente só toca o órgão. Essa disputa miúda. Aqui na igreja tem uma fama, né? Simvaldo é emocional, Silas é o centrado, racional. E aí eu acho que é verdade. Porque você soube que a criança, né? Perguntou ao pai se podia fazer amizade com a menina. O menino, ele falou: não, é uma, mas ela é muito mandona. Falou: quem é? Ela falou: filha do pastor. Aí ela apontou para Silas: daquele? Ela falou: não, do outro, que é o doidinho. Então, assim, é um pastor doidinho da filha mandona. Hã? Não, culto racional não é um culto não emocional. Culto racional, Aline, é tudo. Quer vocês comam, 1 Coríntios 10, 31, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. E isso fica parecendo o professor da sala dizendo: façam o estudo do ditado, porque se errarem eu pego vocês. Não, não, não. Paulo está dizendo assim: vida vazia de sentimento? Saudade sua? Noite sem sono, não abandono, eu não aguento? Eu lhes dou o evangelho. Vivam para Deus. Vivam para a glória de Deus. Se entreguem completamente e não façam da outra pessoa uma divindade que te tire da solidão, porque a música sertaneja fala de uma busca amorosa para me salvar. E é por isso que nunca dá certo, desgrameira. Chuva no telhado, vento no portão. E eu aqui nessa desgraça dessa solidão. Fecho a janela, tá frio o nosso quarto. Eu não fico ouvindo isso não, meu irmão. A minha memória é boa, tá? Na década de 90, eu tava jogando bola na rua, tomando conta de um bar que minha mãe alugou para sobreviver a gente. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade se eu estou na solidão pensando em você? Pablo canta, né? Homem não chora. Aí depois ele diz: chorei, chorei. Vai tomar banho, gente. É uma busca no amado, na amada, para suprir o vazio existencial. É a música mais vendida do Brasil. Sobre o quê? Sobre um amor que nunca dá certo. Acorda! Acorda! Irmãos e irmãs, sonhar é acordar. Acordar para quê? Para a realidade de que quando Paulo nos convoca a oferecer a vida como sacrifício vivo, santo e agradável, ou então quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E daí fazer para a glória de Deus? Quando Deus é glorificado, o homem é atualizado. Quando Deus é glorificado, a humanidade funciona como deveria. Quando Deus é honrado,
paz na terra para todo mundo que ele ama. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Quando Deus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E daí? E daí que o pão é nosso, o Pai é nosso, o perdão é nosso. E aí que nós vamos para o mundo dos sonhos. E aí nós vamos para foram felizes para sempre. E aí nós vamos para esse lugar onde toda lágrima é enxugada. Mas o sol brilhou e vocês vão continuar com despertador, sem viver a vida, dizendo que tudo é do mundo, cuidando da garganta, achando que vocês, com o culto de vocês, movem Deus. Oração não move o braço de Deus. A oração nos coloca no movimento de Deus. O que o Senhor está fazendo na história? Eu estou te dando sonho, José. Acorda, conta o sonho. Sim, mas eu vou ficar sonhando assim, é com goiabada ou é com leite condensado? Não, é um sonho para abençoar o mundo, para dar sinais do que eu estou fazendo na história, para deixar o meu reino sinalizado, para pavimentar o chão para a chegada de Jesus. Sonhar é pavimentar o chão da história com esperança, porque diante de uma realidade dura, os sonhadores dão um salto da realidade e eles veem um mundo que ainda não existe no concreto. Mas quando oram, venha o teu reino, eles dizem, há um outro mundo, há um outro governo, há uma outra forma de ser e existir, há um outro jeito de ser família, inclusive. Então acorda para fazer isso acontecer com as minhas próprias forças. Não, não, não. Sob a vitamina D do meu sol que brilhou sobre você, entrega tudo para mim. Deixa eu traduzir, santifica a vida. Sonhar é acordar. A morte é um fato. Viver é uma opção, disse meu amigo, que eu já não posso mais citar os nomes, porque senão vira briga. Quais são os seus sonhos, meu irmão, minha irmã? Quais são os sonhos da comunidade que você disse amém? Salmo 37:4, deleite-se no Senhor. Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quais desejos? Ai, meu Deus, os desejos que ele te fez desejar. Dallas Willard, deixa eu repetir. Deus fala com a gente através de pensamentos e sentimentos que estão em nós, mas não tiveram origem em nós. Tem pensamentos e sentimentos que vão eclodindo aqui, porque a Bíblia não começa em Gênesis 3. Nós temos um pessimismo teológico. A gente começa a olhar para a gente e a gente começa a se martirizar no sentido de tudo que tem em mim não presta. Paulo disse que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer ele está sempre fazendo. Todo pensamento e todo sentimento que vem em mim é de um pecador. É verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu sou um pecador redimido. Quem mora dentro de mim é o Espírito Santo. Tem fantasmas aqui? Tem um bocado. Tem tentação, tem equívocos, tem para 1000. Mas eu não estou aqui para estar ouvindo a voz do inimigo, não. Filipenses 2:5, tenham em vocês, depende da tradução, o mesmo sentimento. Outra, o mesmo pensamento. Outra, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Adão foi redimido. E quem governa aqui é o segundo Adão, é Jesus de Nazaré. E eu quero sonhar o que ele sonha. E acordar nesse mundo de ódio. Rapaz, uma vez eu fui na casa de umas tias, eu era novo convertido. E novo convertido fica querendo assim, salvar o mundo e brigando. Tias que eu amo e mando um beijo para elas, porque eu vou mandar para elas esse sermão. Beijo, tias, é para vocês. Aí eu tava de moto, eu levei Geonã para a igreja. E aí ficou aquela ideia assim, Simvaldo agora é crente, quer levar o povo tudo para a igreja. Família do pai, bem católica, e são lindos. E aí eu cheguei de moto lá um dia, e minha tia falou, Nossa Senhora vai na frente. Tipo assim, Nossa Senhora abençoe você na moto. Eu falei, não tia, que não atropele Nossa Senhora, e vira uma confusão. De novo, tem 7 anos. E eu sei que isso deu um BO, que um dia eu fui falar uma coisa de Jesus, eu falei, sai daqui, em memória de mãe, não quero essas conversas aqui de crente, porque nós somos católicos. Tá bom. O tempo passou. Eu descobri um carinho, um afeto por Maria. Minha filha chama Maria, não sei se você lembra. A mulher, e eu diria o ser humano, depois do Jesus de Nazaré, mais extraordinário que esse mundo já viu. E aí outro dia eu fui pregar em São Paulo, preguei, falei de Maria. E aí minha tia me manda um texto
que me fez chorar no hotel antes de pregar o segundo sermão. Acabei de te assistir, meu filho. Como Deus está com você. Como isso me abençoou. Eu falei, Jesus, que coisa linda. Quem sucumbe no ódio da treta religiosa, deixa de fazer os sonhos de Deus acolherem a si mesmo e a quem está movido por essa busca insana pela verdade. Tenha o mesmo sentimento que houve em Jesus. Você não me pergunta qual o sentimento? E sendo Deus, verso 6 de Filipenses 2, não se apegou, não se agarrou, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Esvaziou, Suel, é kenosis no grego. É abrir mão do meu poder para entrar no seu caos. Se isso não for amor, me ajuda. Oceano. As andorinhas. Se isso não for amor. Obrigado, Jânio Souza, que tanto cantou para nós. Mostra para eles eu. Tudo perde o valor. Se isso... Jânio Souza está convidado para cantar essa canção domingo que vem, aqui para nós de manhã e de noite. Amém, meus irmãos? 2. Gastei meia hora no primeiro ponto, faltam 5, vai dar certo. Sonho em não me perder. Gênesis 37, verso 14. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos. Ei, Jacó, o menino é fofoqueiro. Tu ama ele mais do que ama os outros. Tu deu presentinho para ele, não deu para os outros. E você ainda incita o menino a ficar fiscalizando a vida dos outros. Tem irmãos assim, né? Passam a vida fiscalizando os irmãos para contar na igreja. Tu viu a história de fulano? Eu vi não, irmã. Tu viu onde fulano estava? Eu vi fulano na fila da lotérica, pastor. Disse que quer ganhar a cena da virada, da Mega Sena. Foi, minha irmã. José, Josefa. Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos. E traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Lê comigo. Mas José, 37, verso 14. Vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos, com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e ele foi a Siquém. Agora, coloca isso na NVI aí. Olha o que é a tradução bíblica. Foi ótimo acontecer. Eu li na NVI, estou pregando na NAA. Olha a NVI. Vê se aparece aí. Essa já é essa? Então vai para a NVT. Nós vamos ficar aqui o dia todo. E traga-me notícias deles. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Acha se tem essa tradução aí, que senão a gente vai idealizar a partir de hoje. Porque tem isso aqui. Mas José se perdeu. Deixa eu ver que tradução é essa aqui, Jesus. Aí vocês acreditam em mim ou então acham que eu estou colocando um texto na Bíblia? A irmã que diz, pastor, aquele verso bíblico, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Verso bonito. Aí ele falou, não está na Bíblia não. Então coloca, pastor, é tão bonitinho. Então assim, coloquei aqui, vocês vão achar. Mas José se perdeu. José se perdeu quando se aproximava. A gente desperta, a gente acorda no começo da caminhada, a gente diz, agora vai, o Senhor é bom, Ele me ama, me resgatou, Ele está comigo, e a gente vai para viver o sonho e realizá-lo, a despeito das desordens da vida, do ódio do mundo e dos comandos equivocados, inclusive desse pai aqui. Mas costuma acontecer com a gente que a gente se perde, a gente começa a achar que a gente é o que a gente faz, e a gente se desconecta de que somos filhos amados. E a gente tem uma crise de identidade. Quem sou eu? Quem nós somos? O que Deus gostaria que eu fosse ou que fôssemos? Quem Deus prometeu que eu seria ou que seríamos? O que Deus está fazendo na história?
Os irmãos estão com ódio, mas agora José está criando caso com os irmãos. José não responde ao ódio a princípio com um sonho, mas responde com queixas, responde com fofocas, com más notícias, gerando intriga, uma predileção, uma disputa por amor. Vivemos num mundo hostil, marcado pela intolerância, pela inveja, pela maldade, famílias desajustadas, pessoas com diagnósticos muito complexos, sonhos interrompidos, saudade de um amor, desesperança, corrupção. Como é seu mundo, hein? Onde e quando você, amado pelo Pai, sendo despertado por um sonho e uma vocação, se perdeu de algum modo. Gênesis 37, 18. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Ele se perde ali em Siquém, encontra alguém que diz, seus irmãos foram para Dotã, e ele vai tentar encontrar os irmãos, e de longe os irmãos o avistam, e o verso 19 de Gênesis 37, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Lá vem o sonhador, fofoqueirinho, que nós odiamos. Verso 20, é agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. Os irmãos, da mesma casa, da mesma família, da mesma religião. E o autor bíblico deixou isso no texto e o Espírito Santo conservou para nós. Gente do céu. Aí quando tem um discurso assim, que nós estamos num mundo de ódio, aí fica, até isso é um discurso. Não tem nada. Ódio é um discurso de tal ala. Ódio é um discurso da outra ala. Não, ódio é um discurso do ser humano caído. Do ser humano que não despertou para a vida com Deus. Que está perdido. Um perdido tentando se achar, acusando os irmãos para o pai. Os outros perdidos tentando matar o sonhador para então receberem o amor do pai. Eu não sei se isso é clichê ou se você já tem isso muito claro, mas no fundo, a gente está brigando por amor, minha gente. Está todo mundo querendo ser amado. Porque se todo mundo quisesse só poder e dinheiro, justifica os mais poderosos estarem envolvidos em tanta corrupção. Querem mais, querem mais, querem mais, querem mais. Uma estabilidade que nunca existe, nunca acontece. No fundo, está todo mundo querendo deitar e não cantar a vida vazia, noite sem sono, no abandono eu não aguento. A gente quer ser amado. A crise, Val, na casa de José, do papai Jacó, dos irmãos, é sobre amor. Porque você sabe que Jacó era mais amado pela mãe. E o irmão gêmeo Esaú era mais amado pelo pai. Essa história não é de hoje, não. E por mais que nós pais falemos assim, a gente ama tudo igual, é tudo o mesmo amor. A pergunta não é essa. A pergunta é assim, como você se sente, hein, Lucas? João, como você se sente, filho? Majuzinha, mandoninha, danadinha, que fica tão amadinha do papai. De vez em quando pergunta o papai, fala que eu sou a mais amada, né, papai? A gente quer ser amado, meu irmão, minha irmã. Os artistas compram seguidores nas redes sociais, porque eles disputam quem tem mais seguidores. Seguidores. Lá no fundo tem um grito dizendo, eu queria ser a mais amada. Eu queria ser o mais amado. E aí eles vendem produtos, e eles vendem produções, e eles vendem conteúdos nas redes, são produtores de conteúdo. E aí nós começamos a consumir os conteúdos, e no fundo tem uma mensagem dizendo, vida boa é a vida de fulana. Tem muita gente que segue, tem muita gente que ama, pode ir para qualquer lugar. Deus foi favorável. Abençoou, porque a prosperidade é uma bênção de Deus. É mais amada de Deus. Parece que Deus gosta mais de fulano do que de mim. Nós temos as nossas crises de fé.
no fundo, nós estamos perdidos em busca do desejo de sermos amados. Aí a gente faz música sertaneja e depois a gente faz música gospel. As duas mais vendidas do Brasil. E que pena que muitas das vezes é um equívoco acerca desse amor que só custa um preço para quem amou. E a gente deveria se deixar amar. Mas a gente resiste a esse amor de Deus e a gente fica brigando entre os irmãos. E a gente fica elegendo os nossos amores. De Lula a Bolsonaro, de Flamengo e Corinthians, de rock e música pop, de católico e crente, de Ucrânia e Rússia, de Groenlândia para Dinamarca ou para os Estados Unidos. Mas Deus cuida da gente mesmo perdido. Gênesis 37, 21. Quando Rúben, o mais velho, ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Não vamos matar o nosso irmão, não. A gente sente falta, né, no mundo de hoje, de Rubens, mediadores, que são chamados hoje, está em cima do muro. Rubem está dizendo, há um problema com o nosso irmão, mas não se resolve um problema matando. Vamos tentar encontrar um outro jeito? Mas olha o que acontece. Gênesis 37, verso 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Rúben não queria matar. Rúben propôs, vamos colocar ele num poço. E a ideia de Rúben, o autor diz, que era voltar mais tarde e salvar o irmão. Judá, que é o pai de Jesus, né? É o leão da tribo. Judá, quando Rúben se ausenta, diz, está vindo uma caravana e nós vamos vendê-lo. E propõe, matemos um cabrito, melemos a roupa bonita dele de sangue e falemos para o nosso papai, achamos no campo, papai, veja se é do seu filho. Jacó passa 13 anos chorando, um filho morto, cujo corpo não foi encontrado por causa da briga dos irmãos. E quem é que tem a ideia? Judá. Como é que Jesus pode nascer de uma tribo dessa, hein? Logo de Judá? Não é sobre mérito, integridade, capacidade ou boa ancestralidade genética. É sobre um Deus que entra na história. Gênesis 37, 36, a gente está caminhando com leituras bíblicas. Me acompanhe. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José. Vendido de novo. Jesus foi vendido também. Venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Lucelma, é a nossa conversa à porta. A gente às vezes é vendido, né? No futebol tem isso, né? O cara dá um drible, aí o outro passou vendido. Na vida, Adelson, Lu, na vida, que a Adelson é bom de bola, na vida, às vezes, a gente é vendido. Passam a perna na linguagem popular, vendem o nosso sonho. Puxa vida, na vida é duro. Mas a gente não tem controle, gestão sobre isso. A pergunta, Joabe, é o que você vai fazer com isso, hein, José? A pergunta é, você vai se vender também? Você vai abandonar quem você é? Você vai deixar de se ver como o filho amado do Pai por causa do ódio dos irmãos e do nosso tempo? Você vai deixar de lado uma vida que corresponda ao amor de Deus porque sua conjuntura não funciona? É daí que vem os decepcionados com Deus, as coisas não aconteceram do jeito que eu gostaria e até acreditei que fosse. Então, eu não acredito mais em Deus como eu acreditava. Consequência imediata, a vida muda. Eu atendi um camarada e ele disse para mim assim, muito arrogante assim,
Ah, meus olhos foram abertos. Eu agora tenho o evangelho. Eu estou escutando fulano, ciclando. Citam os nomes, até assim, uns caras bons. Mas meu povo é arcaico, ortodoxo. Assim, um pessoal conservador demais, pastor. Aí eu falei, irmão, tá lembrado como é que a gente começou a conversa? O irmão começou a conversa me contando uma sequência de adultérios. E esse evangelho que você descobriu, como é que se relaciona com isso aqui? A gente diz para o jovem, para o adolescente na igreja, isso deve ser no casamento. E tem um monte de gente casada que já não faz sexo no casamento. Só faz sexo fora do casamento. Seria legal, né? Adolescente sair de uma classe que falou sobre sexualidade, Bíblia, pé Jesus, chegar em casa assim na hora do almoço, jovens diz assim: pai e mãe, vocês só fazem sexo dentro do casamento? Ah, por que isso? Filho? Não, que disseram que sexo é no casamento, né? Tô olhando pra minha namorada, os hormônios ficam pipocando, e o pessoal diz que segura a onda aí, que é no casamento. Dúvida se vocês só fazem no casamento. Sim, por que isso? Porque José agora vai para uma grande tentação, né? Você sabe. Ele é vendido para Potifar, que é o capitão da guarda. Deus abençoa José. Eu queria gastar mais tempo nisso. Deus abençoa, o texto vai dizer no capítulo 39, a mão de Deus estava sobre José, Deus estava com José. E é muito contraditório, Ed. Como é que Deus está comigo e eu estou preso? Como é que Deus está comigo e eu estou no poço? Como é que Deus está comigo e eu fui vendido? Como é que Deus está comigo e essa mulher está dando em cima de mim? A mulher do capitão da guarda, toda bonitona, as mulheres egípcias eram as mais bonitas, e ela bateu o olho em José, e quando ficava só com José, ela dizia, deita comigo. Não, não é assim, é na cara. Melhoraram, né? Assim, quero dar uma fugidinha com você. É o jeito de hoje. Naquela época, deita comigo, e ele fugia. Um dia ele disse para ela: o meu senhor, o seu marido, me confiou tudo, menos você. E eu preciso ser fiel ao meu Deus. Em outras palavras, ainda que me vendam, eu não vou me vender a um prazer temporal. Ainda que façam isso comigo, eu não vou fazer isso com a senhora, eu não vou fazer isso comigo, eu não vou fazer isso com meu chefe, porque eu estou diante de Deus. Quer você coma, quer você beba, faça tudo para a glória de Deus. Não é legítimo diante de Deus que eu me relacione com a senhora, embora a senhora seja bonita, embora eu venha dos dias mais difíceis da minha vida, embora eu seja um menino com um pouco mais de 17 anos, embora estejamos sós, embora pareça que Deus não está me vendo. Não é legítimo quem foi amado por Deus, como eu fui, viver de maneira assim. E ela, vendo que ele não caiu em tentação, arranca a roupa dele e diz: o homem que você trouxe para dentro de casa e confiou tudo e tentou me abusar, ele vai parar na prisão. E na prisão, a mão de Deus está lá. A mão de Deus está lá. E ele passa a ser o chefe da prisão. E ele interpreta sonhos. E ele é esquecido na prisão. É assim que acaba o capítulo 39. Esquecido na prisão. Esqueceram de mim. Vocês esqueceram de mim, copeiro-chefe e padeiro-chefe. Mas ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, diz o pai amoroso, eu todavia não me esquecerei de você, Virgílio. Andar na vida dizendo, oi meu Deus, tem uma não se despediu de mim, mas eu melhoraria. Não se esqueceu de mim, não se esqueceu de mim. Ainda que a vida apronte, não é Sartre, não é sobre o que a vida fez comigo, irmã Ednai. É sobre o que eu vou fazer com aquilo que a vida fez comigo. E vou fazer a partir de que consciência, Dani? Ele está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Henrique congregou com a gente, estava no casamento ontem, 20 e tantos pontos, 26 anos, uma tosse, uma pneumonia, ânsia de pulmão, filhinha de 2 anos no colo, médica cara de conquista, pneumologista famosa.
Não, não, não é nada, não é nada. Vai num cirurgião, o cirurgião diz, é câncer na ponta do pulmão, na aresta, não sei das quantas, doutor Jonathan, eu tenho que fazer cirurgia. Ele falou, cara, eu olhava para minha menina assim, Valdo. Eu tenho 26 anos, poxa. Eu tô vindo do meu tio que quase morre, eu sou um filho pro meu tio que não teve filho. Eu vi a morte. Aí a gente experimenta Deus. A gente vê que Ele está com a gente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A noite é escura, as nuvens são densas, mas o sol está lá. E quem viu um dia o sol e cantou diante do sol, diz, a nuvem densa está lá. Eu não te vejo, eu não te sinto, eu não te experimento agora, mas tu estás aqui. Vá de reto, Satanás! Mas em São Paulo, uma igreja foi chamada para conscientizar os membros da igreja a no casamento usarem preservativo. Porque a taxa de pessoas com AIDS entre os evangélicos estava crescendo muito em São Paulo. Santidade integral. Do uso do dinheiro ao cargo público, à sexualidade, ao tratamento uns com os outros. Ele me ama. E não é só no palácio que eu vou honrá-lo. É nessa conjuntura da minha vida. Eu me perdi no campo, tentando entrar no ódio dos meus irmãos. Mas eu voltei a olhar para o sonho e eu acordei de novo. E quando eu me despertei, eu descobri que porque Ele me ama, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a fome, nem perigo, nem espada, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem anjos, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É bom contar isso depois que deu tudo certo para José. Mas o bonito, Grazi, é a gente viver isso enquanto não deu tudo certo, Ariano Suassuna. O que é bom de contar é difícil de passar. O que é difícil de passar é bom de contar. Mas enquanto, Roger, a gente passa por aquele racismo, pecado miserável, dói, machuca, mas uma voz diz, tu és o meu filho amado. Não é sobre o que uma pessoa caída, ou vendilhona de sonhos, ou detratora de esperança disse. É sobre o que o meu pai me disse a despeito do ódio dos meus irmãos, ou da mulher do Potifar. Resumo da história, ele interpreta os sonhos dos carcereiros. Os carcereiros esquecem. Aí o faraó tem um sonho, e aí ninguém interpreta. E aí o padeiro que tinha morrido morreu, mas o copeiro estava servindo vinho e disse, eu lembrei, 2 anos depois, tem um homem que interpreta sonhos lá na prisão. E ele pediu para a gente falar dele para o senhor. Talvez ele interprete seu sonho, estou terminando. Qual é o sonho? Eu sonhei que eu estava na beira do rio Nilo e saíram 7 vacas gordas e bonitas da água e elas comiam um capim. Mas logo depois saíram 7 vacas feias e magras que comeram as vacas gordas. Aí eu dormi de novo e eu sonhei que tinham 7 espigas maravilhosas, lindas, exuberantes, de milho. Mas outras nasceram espigas, eu nem sei se é de milho, eu estou dando uma nordestinizada no texto. Outras espigas que comeram as espigas bonitas. E José interpretou o sonho, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Mas uma coisa que eu queria deixar hoje para você. Em nome das 7 espigas feias, morrendo, mirradas, nós estamos deixando de celebrar, cultivar, administrar, abençoar a partir das espigas viçosas e farturentas. Em nome do medo das vacas feias do nosso tempo, a gente está deixando de contemplar o belo. A beleza salvará o mundo, disse Dostoiévski. Não há salvação onde não há beleza. A gente começou com uma pastoral dizendo, olha para o belo. O primeiro sonho tem a ver com beleza, é o dom.
O segundo sonho é o mundo. O primeiro sonho, é a esperança. O outro é o ódio, é o caos. O primeiro sonho é Gênesis 1, é um jardim, é o cosmos, é beleza, é poesia. O segundo sonho é Gênesis 3, é queda, é pecado, é o homem distante de Deus. E agora? E agora, José? E agora, José? Interpretou o sonho, faz o quê? Deixa eu ler para você. Gênesis capítulo 41, verso de número 38. 38. Na NAA. Então Faraó perguntou aos oficiais. Depois que José interpreta o sonho, explica sonho 2 vezes, é o que Deus vai fazer. São 7 anos de fartura, mas são 7 anos de fome em que ninguém vai poder lavrar a terra. Então o senhor vai precisar tomar uma decisão. O senhor vai ter que arranjar um homem que administre o dom, para que o dom abrace a dor. Que se lembre de Gênesis 1 para encarar Gênesis 3. Que se lembre da graça para vencer o pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Alguém que tem o evangelho dentro de si e que vai para o mundo não só enxergando vaca magra e colheita sem espiga, mas alguém que vai para o mundo batizado pelo evangelho, dizendo: que pena que a morte nos pegou de jeito, mas a vida pode ainda dar os seus sinais. Desculpa, esse está precisando trocar, foi tema da reunião ontem de diretoria. A vida tem sinais de morte, mas o evangelho é a mensagem do ressurreto. Tem vida de Deus para nós, irmãos. Hoje à tarde eu vou para a Companhia do Térnamo pregar para as irmãs lá, elas estão mais animadas. Tem vida de Deus para nós, irmão! Olha para as vacas feias dizendo: eu administrei o dom. 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu e administre fielmente. Eu baguncei o texto. Cada um exerça o dom que recebeu, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Vem uma seca, a mão de Deus está sobre nós e Ele me mostrou vacas gordas, fartura, graça. O Espírito de Deus está sobre mim. Há um sonho e o sonho me move e pavimenta o chão com esperança. Eu não sou um pessimista porque ele é um chato, eu não sou um otimista porque ele é um tolo. Eu sou um realista esperançoso. Há uma realidade batendo na porta. Mas há uma visão que Deus deu para o Faraó. Encontre alguém para traduzir o belo, e o belo vai aplacar o mal. Cristo na cruz do Calvário era a cena mais horrenda do mundo. O belo se fez feio para que a feia e o feio se tornassem, e o feão se tornassem filhos e filhas amadas de Deus. A gente vai para a vida como, Mércia? A gente vai visitar e fazer ceia no estacionamento do hospital com a sua irmã semi-morta. A gente vai com a ceia dizendo: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas a gente canta isso domingo, e quando a vida bate na gente, acabou tudo. Ele está vivo, ele vive. E deixa eu terminar, meu Deus. Faraó, vontade até de falar língua estranha, Salatiel. E depois a gente marca um outro gabinete para explicar o inexplicável. Então Faraó perguntou aos oficiais. Deixa o mundano falar, o Faraó perguntar. Seria tão bom se a gente tratasse os faraós do tempo assim. Não bajulando, mas dizendo: Deus nos deu um sonho de mundo, de cidade edificada sobre o monte. Ele pôs dentro... Deixa o próprio Faraó falar. Será que poderíamos achar alguém melhor para administrar tudo do que José? Responde para mim, a gente pode achar alguém melhor que José? Você contrata José? Dá tudo errado para José, gente. O Faraó diz: tem um tempo bom. E tempos bons, Simone, tem que ser bem administrados para encarar o tempo mau. Foi bom eu ter guardado os teus mandamentos. Deixa eu melhorar. Deixa Jesus falar, porque é o salmista, é o Salmo 119, 71, não vai aplicar bem não. Tenho-lhes dito essas coisas, João 16, 31, para que vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições.
Eu lhes dei um sonho para encarar as vacas feias e as espigas horrendas. Eu plantei dentro de você um jardim para andar pelos vales do mundo. Sabe como eu te preparo para a vida, Simvaldo? Eu te batizo com o meu amor. Tu és o meu filho amado. Alegria da minha vida. E daí? E daí? Passa o capítulo 4. Você vai para o deserto e vai ser tentado pelo inimigo. E qual é a tentação? Se és filho de Deus, faz alguma coisa. Eu não caio nessa. Eu não vou viver segundo a sua projeção. Eu não vou viver para te agradar. Eu não vou viver para fazer de você o salvador das minhas carências afetivas. Eu não vou passar a vida toda disputando o seu amor, como se o seu amor, marido, mulher, filho, pai, tio, fosse me redimir. Eu sou uma filha amada e eu não aceito menos do que um amor que ele disse que você deveria ter por mim. Eu não mendigo afetos, porque eu sou José. Quem é José? Deixa o faraó falar. Um homem, Gênesis 41, 38. Um homem em quem está o Espírito de Deus. Você sabe como termina essa história? Os irmãos se dobrando diante dele como sonho. E depois de muitas pegadinhas que José faz, Suel, José não aguenta e começa a chorar e diz para eles que não sabiam. José tinha 30 anos, demorou 13 anos, essa confusão toda, até Faraó empossá-lo, faltar comida em Canaã, os irmãos terem que ir buscar comida em Canaã. Quem é o governadorzão poderosão? José, que atende o pessoal dizendo: vocês vieram de onde? Vocês estão fazendo o que aqui? Me conta mais. E são os irmãos. José os conheceu, mas eles não o conheceram. Lá para as tantas, depois de várias idas e vindas, José diz: eu sou José. Quem é José? Nas palavras de Faraó, um homem em quem Deus pôs seu espírito. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. E eu quero continuar Simvaldo. Coração de menino, cheio de esperança. Olhar de um pai amigo, voz de avô. Eu tenho um compromisso com a esperança. Não, não é otimismo, não. É consciência do que ele pôs dentro de mim e de você. Quem é Simone? Aquela em quem Deus pôs o seu espírito. Mesmo depois de tudo que passou-se. Aí a gente vai para a vida assim. E a gente vai para a vida, tio Hélio, fazendo valer o seu sonho, Eugênia. Eu não quero um Deus apenas para me tirar do poço. Eu quero um Deus comigo no poço. Se porventura eu sair, a minha vida ajude muita gente a sair do poço. Inclusive a vida de quem me jogou lá. Sabe o que os irmãos perguntaram quando José sonhou? Por acaso você vai reinar sobre nós? Você vai dominar sobre nós? No final da história, José poderia responder assim, Tile: não, não, eu vou servir vocês. Eu vou tirar vocês do poço da falta de fartura e da escassez, e eu vou abençoar vocês. Então, dia 1º de fevereiro, eu completo 42 anos. E eu não quero festa, talvez eu nem venha no culto. Vai cair no domingo. E eu estava orando, dizendo: Senhor, ano passado eu pedi um presente. E muita gente deu no Brasil. A rede social ajuda isso, né? Não faz a gente ser amado, mas faz a gente tirar um dinheirinho do pessoal. A pergunta é o que a gente vai fazer com o dinheiro? E a gente pagou bolsas para os alunos de pós-graduação. Eles estão mais da metade do curso. Tem um monte de alunos estudando sem pagar nada, outros com descontão. Gente que eu admirei a vida toda. Luísa pegou um relatório e disse: esse pessoal mandou uma grana para o seu aniversário. Mas eu olhava para aquele relatório e dizia: eu estou sentindo falta de muitos irmãos e irmãs da igreja.
Porque o sonho não é para mim. O sonho é para a comunidade. Formar pessoas para pastorear o rebanho. Mas sem ressentimentos. É porque no dia que eu também abri o coração, aí apareceu um monte de bolsa no dia e virou uma festa. Esse ano, obrigado, viu, Lígia? Deus te recompense. Esse ano, termina agora. A gente vai terminar sem nem orar. A oração vai ser em sua casa na hora do almoço. Ontem eu fiquei parado no cruzamento do anel rodoviário da UB6 para Juraci Magalhães. Agora tem semáforo e Paloma tem uma frase. Se a gente não cuidar desses meninos e meninas do assentamento que fica pertinho da DAS, amanhã ou depois a gente vai estar aqui esperando o sinal, que nem tinha, né? Antes demorava até mais. E a gente vai ser assaltado por jovens que Deus nos deu enquanto eram crianças, para a gente abençoar. E aí você não sabe que eu fiquei parado lá ontem. Eu falei, meu Deus, deixa eu ver ouvido, uma escuridão, aquele semáforo. E nessas idas e vindas e reflexões, experiências, esse ano eu queria dar um presente junto com a minha igreja. Se a igreja não for comigo, não tem problema. A gente vai lá para a rede social sacudir todo mundo. São crianças entre 4 e 12 anos, 65 crianças, educação infantil, 8 crianças, Fundamental 1, 35, Fundamental 2, 22. Do mesmo modo que a gente entregou para as crianças em instituições que esperam a adoção ou o retorno às famílias, uma mochila linda, nova, com todo o material de escolar, já era um sonho de quem está cuidando, sonhando o assentamento, sonhando intervenções, fazendo intervenções, sorrindo na cidade para fazer sorrir no assentamento. Gratidão pela vida de vocês. Deus recompense, Deus está vendo, Ele não se esqueceu, algo lindo vai acontecer. Elas levantaram esses dados, cada kit é R$ 150, total 9.750, e aí eu vou pedir até dia 1º, assim, um presentinho. Coloca 42 centavos, estou ficando velho. 42 centavos. Pode ter uma oferta só de 42 centavos também, mas 42 é só para identificar. E a partir de agora, a gente que saiu do poço, né? Eu estudei sendo financiado por um tio rico. Fui pedir no consultório dele, paga um cursinho para eu estudar. Eu estudei vendo minha mãe chorar, dizendo: não tem como comprar tênis para os meninos, encolhe o dedo um pouquinho. Quando Deus vai com a gente no poço, não é que Ele nos abandonou, Ele está lá e está forjando quem a gente é. E depois que algumas coisas melhoram, a gente compra uma camisa assim, aí a gente vem de sandália. Você é Simvaldo, o filho da viúva. Você é Simvaldo. Sua vocação foi vendida. Quebraram com você, com Silas e companhia. Mas a minha mão está com você, meu filho. Tem pessoas na sua comunidade, meu filho. Elas vivem com um nó na cabeça, até com vontade de ir embora. Porque não discerniram ainda o que o Espírito de Deus deu para nós. A gente não vai ser a Sião de 95, nem de 98, nem a Betânia de 2002, que eu tenho muita gratidão. Muita gratidão. Deus abençoe a Igreja Batista Betânia e sua liderança, que eu os amo. Deus abençoe. Não é a gente. E a gente é quem? A seguir cenas do próximo capítulo. Deus te abençoe. Bom domingo até a noite. E aí, paizão?